Todos nós queremos atingir sucesso na nossa vida. Agora, como nós podemos preparar o nosso cérebro para essa jornada tão importante? Afinal, todos nós queremos, de fato, este sentimento, sentir que nós atingimos este tal sucesso. Será que existe uma maneira única de preparação, visto que sucesso é algo muito particular? Para uma pessoa, sucesso pode estar aqui, para outra pessoa pode estar ali, e a definição de sucesso é, mais uma vez, também particular. Como então podemos ter algo que, de fato, unifique e prepare o nosso cérebro para esta jornada? Será que existe algo? E a resposta é sim. Existem hábitos que são essenciais na sua jornada para o sucesso e é exatamente sobre como você condicionar o seu cérebro, tornando ele muito mais resiliente para esta jornada, que todos nós sabemos que não é fácil, não é imediata, que nós teremos a discussão no capítulo de hoje. Então, se você quer ter essa reflexão, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse episódio e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Power Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e hoje nós falaremos exatamente sobre isso, como nós podemos de fato tornar o nosso cérebro muito mais resiliente para esta jornada em direção ao sucesso. E todos nós sabemos que sucesso não é imediato, não é instantâneo, demanda esforço, demanda resiliência. Como então nós podemos preparar o nosso cérebro para isso? Se você quer então ter reflexões sobre como o seu cérebro funciona e como condicionar o seu cérebro para aquilo que realmente é relevante para você, não deixa de se inscrever aqui nesse canal e também marcar gostei para que de fato o YouTube saiba que esse tipo de conteúdo é relevante para você. E eu queria fazer um pedido adicional. Antes de eu trazer a definição do que é sucesso, eu queria ouvir, na sua opinião, o que é sucesso para você. Pare esse vídeo por um minuto, reflita e traga aqui embaixo nos comentários qual é a sua ponderação e o seu ponto de vista sobre o que é este tal sucesso. E uma vez que você já fez isso, eu tenho certeza, você já pausou e já escreveu aqui embaixo, sucesso é algo de fato muito particular, cada pessoa tem uma definição de sucesso. Para algumas pessoas, sucesso é simplesmente conseguir pagar a escola e a faculdade do filho. Para outras pessoas é ter um jato particular, ter uma mansão de frente para a praia. Para cada pessoa é absolutamente particular e a grande questão, portanto, é como nós podemos condicionar o nosso cérebro para algo que é muito particular para cada pessoa. Antes de mais nada, eu quero explicar um pouco de onde veio este contexto desta reflexão de hoje. A gente começou aqui no Brain Power todos os dias com um áudio diariamente reflexivo a respeito de você e do seu cérebro no nosso canal do Telegram. Se você quer participar, inclusive, desse canal, é só você entrar aqui em brainpower.com.br/telegram e um destes áudios, inclusive o áudio mais votado na semana passada, foi exatamente sobre isso. A pergunta que originava o título do áudio era: quem é você? E muitas vezes a gente não sabe definir quem é a gente ou quem a gente quer ser, porque em última instância essa é a pergunta mais importante para responder quais são os hábitos que vão te levar mais perto do sucesso para você. E essa reflexão, se você quiser ouvir ela por completo, eu sugiro que você vá lá para o nosso canal no Telegram, porque lá de fato você vai conseguir entender um pouco mais do contexto, mas a essência, um dos pontos centrais dessa reflexão é exatamente que não existe uma resposta certa. E a resposta que você se der sobre quem você quer ser é a resposta que vai determinar absolutamente tudo na sua vida. O quanto de expectativa você tem que colocar em relação às coisas, o quanto de energia você tem que colocar em relação às coisas e quais são os hábitos que você precisa para chegar mais perto dessa direção. As duas grandes perguntas que derivam dessa são, em primeiro lugar, quanto de fato você quer ter na sua vida. Para algumas pessoas, elas vão falar: poxa, eu quero ter muito dinheiro na minha conta, eu quero ter muitos carros, eu quero ter muitas casas, e obviamente essa é uma resposta justa, depende muito do quanto de ambição você tem e tá tudo bem ter ambição. Algumas pessoas têm um certo receio de dizer que são ambiciosas, mas a ambição é absolutamente positiva, porque é aquilo que te gera impulso, é aquilo que movimenta inclusive a sociedade a criar mais coisas, a inovar, a querer de fato fazer as coisas de uma forma diferente. Então ela é positiva porque nos move, nos faz querer o futuro de um jeito melhor do que ele é no presente. Isso é positivo. Agora, de fato, ela precisa vir junto com uma segunda pergunta, que é: quanto você está disposto a abrir mão do presente para que você atinja este futuro que você deseja? Porque de nada adianta você desejar ter jatos e uma casa gigantesca, mas desejar simplesmente trabalhar o mínimo possível, trabalhar simplesmente das 8 às 6 ou das 9 às 6 e no final de semana jamais tocar em trabalho, simplesmente fazendo o mínimo de esforço para atingir o máximo de resultado. Isso em geral tende a não funcionar. Então, basicamente é uma expectativa que não está alinhada o quanto você quer ter com o quanto de esforço você imagina colocar para atingir aquilo. É como se fosse um atleta desejando ser o campeão olímpico ou campeão mundial ou medalhista e atingir o recorde mundial desse planeta simplesmente fazendo o mínimo de esforço possível. Não combina, não tende a fazer uma equação que faça sentido e é exatamente aqui, neste ponto,
que está a resposta de quais são os hábitos que você precisa estabelecer no seu cérebro. E mais uma vez, antes que você ache que eu vou te dar 5 hábitos prontos, não, eu quero que você reflita quais são os hábitos importantes para você e eles estão nesta pergunta. O que você vai abrir mão para atingir aquilo que você quer? Então, antes de responder essa pergunta, pense com carinho o que realmente você quer e uma vez que você estabeleceu aquilo que você quer, aí você volta para o outro lado e fala, poxa, eu estou disposto realmente a abrir mão das coisas para atingir aquilo. Ou não, eu não estou disposto. E aí você vai ajustar esta equação, colocando no mesmo patamar o nível de esforço e o nível de resultado que você quer ter. E uma vez que esta equação estiver alinhada, aí sim nós iremos para a segunda parte, que é avaliar quais são os hábitos necessários para que você atinja aquela expectativa e é exatamente aí que está toda a resposta que você precisa. Porque pensa comigo, se você fala, eu quero ser o melhor funcionário da empresa que eu trabalho, obviamente para isso você vai ter que criar alguns hábitos relacionados a quanto que você quer abrir mão. Talvez se esforçar mais do que a média, ficar um pouco além do que as outras pessoas ficam no trabalho, trabalhando um pouquinho mais, ficando às vezes algumas horas adicionais. Então esse já é um padrão que você vai ter que estabelecer e realmente colocar mais intensidade. Talvez você precise fazer mais networking com as pessoas para que de fato você consiga aumentar o seu peso político na empresa. Esse já é um outro hábito. E aí talvez você perceba que você se distraía muito. Então você vai ter que criar o hábito de manter o seu foco 100% naquilo que você estava fazendo para que realmente você consiga ganhar tempo, porque é isso que o foco faz. Você de fato consegue produzir mais com menos energia, com menos tempo, afinal você está ali sem dispersar a sua atenção e direcionando a sua atenção. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito de foco no final deste episódio. Mas olha só que existe aqui basicamente 3 respostas de quais são hábitos que você precisa para este objetivo relacionado a este processo de abrir mão. Então talvez, olha só, talvez você tenha que acordar mais cedo e esse talvez seja um hábito. Talvez você tenha que fazer mais networking e esse é um hábito, o hábito de focar mais. Ou seja, a resposta está em quanto que você realmente quer abrir mão. Porque se você aplicar hábitos a este processo de abrir mão, automaticamente você faz com muito mais leveza aquilo que os outros não conseguem fazer com leveza, porque eles não têm isso como um hábito. No exato instante que você começa a se habituar às coisas, e exatamente essa expressão, o seu cérebro começa a fazer a mesma coisa com menos energia, com mais facilidade e às vezes até com menos tempo, e é exatamente aí que você começa a ter um diferencial, porque você escolheu estrategicamente, com lógica e com discernimento quais são os elementos que você realmente precisa, ou seja, você pensou no processo, você pensou na jornada, você pensou naquilo que você quer abrir mão e fez com que não fosse tão pesado assim para você, e aí você escolheu estrategicamente quais são os hábitos importantes para você. E eu queria agora de fato que você chegasse nestas respostas antes da gente concluir o vídeo, antes de eu falar sobre foco e antes de qualquer outra coisa, que você realmente tivesse agora uma reflexão e fosse colocando aqui nos comentários, enquanto a gente vai conversando, quais de fato são estes hábitos relacionados àquilo que você tem que abrir mão para que realmente você atinja o resultado na sua vida. Eu não sei se você está na carreira corporativa e esse exemplo que eu te falei serve para você. Eu não sei se você é um atleta e você tem que colocar hábitos relacionados a isso. Eu não sei se você de fato é um empreendedor e quer atingir resultados maiores no seu mercado. Eu não sei quais são os pontos, mas é sempre essa equação. Avaliar qual é o seu nível de ambição, avaliar quanto de fato você está disposto a abrir mão e ver se a conta fecha, e aí sim decompor este processo de abrir mão em hábitos, tornando isso muito mais leve, muito mais fácil e muito mais estratégico para você. Neste exato instante, você escreveu aqui embaixo alguns hábitos e estes, portanto, são os hábitos que respondem ao título deste episódio. Quais são os hábitos que você precisa para atingir o sucesso na sua vida? E agora sobre o foco, como eu antecipei, basicamente, se você reparar, o foco ele é presente em toda e qualquer jornada de sucesso, porque simplesmente é aquele processo de fazer com que você canalize a sua energia simplesmente para uma única coisa, sem dissipar a energia para absolutamente tudo, porque isso, obviamente, não vai fazer com que você consiga mais intensidade. Então, para te ajudar nessa jornada, eu vou fazer uma aula especificamente para falar sobre como você treina o seu cérebro para ter mais foco, e é exatamente para isso que eu quero te convidar. Então, entra aqui, brainpower.com.br/aula foco. Vai ser uma aula ao vivo e eu vou falar exatamente sobre isso, como você pode condicionar o seu cérebro para que você consiga manter a sua atenção aderente àquilo que é relevante para você, porque sem isso, nenhuma jornada de sucesso iria acontecer. Se você pegar qualquer pessoa
pessoa de sucesso e tira o foco dela, automaticamente você tem uma pessoa a menos com sucesso no mundo. Então, te encontro nessa aula, vai ser absolutamente bacana para que você entenda exatamente como condicionar o seu cérebro e para que você não perca o nosso próximo episódio, sempre dê na curtida, manda também se inscrever e ativa o sininho para a gente se encontrar no nosso próximo episódio, tá bom? Te espero lá. No brain, no game. Até mais.